Boa noite. Mas eu queria agradecer ao professor César o convite, com o Elton, a presença. É uma honra também estar aqui, né, com todos na mesa, e o professor Sérgio, aí é a minha admiração também, porque os meus estudantes seguem, que é até um dado interessante falar de Curitiba, é sempre um prazer voltar a Curitiba, até porque eu moro na Serra, não moro especificamente no calor do Rio de Janeiro, e a gente já está acostumado com esse frio que acaba aconchegando mais as pessoas, né? E a doutrina que eu uso é exatamente a doutrina do Sul. Os autores que eu utilizo para os meus estudantes de Direito Processual são os autores do Sul. E os autores do Sul inspiraram a obra do processo eletrônico. Eu queria também fazer uma referência aqui ao professor Fernando Galindo, que tem uma importância muito grande mundial. O professor é responsável pela LEFES e desde 2004, se eu não me engano, né, professor, já se vão aí pelo menos uns 8 anos de contato próximo, ainda que virtual e pessoal em alguns eventos, e é efetivamente um dos grandes inspiradores de qualquer um que queira trabalhar com direito e informática, especialmente trabalhar no campo da filosofia do direito. Então, o professor Fernando Galindo também foi uma grande inspiração para que nós desenvolvêssemos o tema de hoje. E também tem que fazer referência a um grande amigo português, que é o Manuel Maceno, que trabalha com a ideia de proteção de dados. Então, diante de tudo que foi dito, nós passamos aqui por uma questão que envolve um gerenciamento. Na palestra anterior, o meu colega, o Danilo, da Fundação Getúlio Vargas, falou da lei de informação, que nós temos de acesso à informação, que está em vigor a partir de hoje, e nós começamos a trabalhar com um ponto do processo eletrônico que me parece bastante complicado. E o CNJ, de alguma forma, tentou regulamentar através da Resolução 121, que também foi mencionada aqui no final da palestra, e me parece que não se está dando muita importância a essa ideia do princípio da publicidade no nosso sistema processual. Fazendo um adendo aqui, sem entrar ainda no tema que a gente vai trabalhar, se a gente efetivamente está trabalhando com a ideia de publicidade ou se a gente está trabalhando com uma possibilidade de um espetáculo das cortes, se a gente tem essa ideia de publicidade como direito absoluto ou espetáculo das cortes, fica uma pequena crítica aqui, mas me parece que já está sendo de alguma forma coordenada. Desculpem. Com relação ao futuro Código de Processo Civil, que nós estamos aí em vias de uma promulgação de um novo Código de Processo Civil, que na verdade eu prefiro falar que não é novo, mas é o nosso futuro Código de Processo Civil, que não deu tanta importância à parte da eletrônica. E analisando os anais do Congresso, e parece que ficou bem claro que era uma posição do ministro Fux de não querer inserir a informatização judicial no Código de Processo Civil, que me parece que foi um equívoco, porque na Câmara houve uma grande reviravolta no que diz respeito à inserção, inclusive de um capítulo principiológico da informatização judicial. E aí é óbvio que nós vamos trazer aqui a Justiça Federal como sendo o grande marco da informatização judicial no país e principalmente no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, dentro dessa questão, voltando aqui à ideia de um futuro Código de Processo Civil, a Câmara realizou várias audiências públicas e fica marcante para mim a de dezembro, salvo engano foi 14 de dezembro, em que 5 profissionais da área do direito, querida direito, com informática, e na área processual eu estava presente para trabalhar a ideia da publicidade, aliás, desculpa, está tão marcante a questão da publicidade. Nós fomos convocados numa audiência pública para tratar acerca do processo eletrônico no futuro Código de Processo Civil. E o que me chamou a atenção é que os 5 discursos, né, não havia sido combinado, mas as 5 palestras tratavam exatamente da preocupação do tratamento do dado quando se está diante da informatização judicial. Ou seja, se nós teremos uma publicidade excessiva, se nós vamos admitir a publicidade como um direito absoluto, ou se nós vamos relativizar essa ideia de publicidade. E aí vem a questão, quando surge a ideia de publicidade, ou pelo menos quando ela se desponta
como publicidade efetivamente no nosso sistema. E aí nós temos que começar a analisar os momentos históricos, analisar o momento histórico que agora acabou de ser passado em questão de gestão de processo. Antes ainda, nós estávamos trabalhando com lógica, que me parece uma coisa que assusta um pouco para o profissional do direito, mas que não dá para fugir diante dessa realidade. Nós temos um marco histórico que é efetivamente a Revolução Francesa, que começa a trabalhar ou determinar lá na Declaração dos Direitos do Homem de 1789, na realidade uma declaração muito próxima à própria Revolução Francesa, que no artigo 10 afirma que todos os julgamentos serão públicos. Todos os julgamentos efetivamente serão públicos. No nosso sistema, a publicidade processual está garantida no artigo 5º e no artigo 93. Salvo engano, na Constituição Argentina, não na Constituição da província de Buenos Aires, na Constituição Argentina não há um artigo específico para trabalhar com relação à publicidade do processo. Salvo engano, se não me falha a memória, na Constituição da província de Buenos Aires há um texto que já trabalha com a ideia de publicidade processual. Então vem a primeira questão, que é a primeira pergunta, é se nós estamos efetivamente trabalhando num campo em que a publicidade é excessiva. Se a publicidade, se o princípio da publicidade, se a garantia da publicidade é um direito absoluto ou não é um direito absoluto. Se nós nos reportarmos à Revolução Francesa, e óbvio, passando dessa fase da Idade das Trevas para a Idade das Luzes, a gente trabalha com o Iluminismo, nós temos efetivamente que trabalhar com uma ideia de publicidade quase que absoluta. Mas aí eu trago também aqui para a gente fazer uma pequena visualização da publicidade, já nas primeiras páginas de Foucault, quando nós estamos lendo lá, por exemplo, Vigiar e Punir, nas primeiras páginas, o que nós analisamos? Após um processo absolutamente inquisitorial. Nós temos ali uma crítica a um processo inquisitorial. E também vale um adendo aqui para eu não esquecer e a gente poder tratar. O nosso processo penal é inquisitorial, aliás, ele é misto. Nasce inquisitorial, permanece inquisitorial enquanto inquérito policial, goza, inclusive, de sigilo pelo próprio artigo 20 do Código de Processo Penal e passa depois por uma fase acusatória, em que as garantias, então, são concedidas, né, porque, obviamente, nós não temos as garantias consagradas no inquérito policial. Mas, voltando à ideia, o que nós temos, assim, como visão até de terror, para a gente analisar essa ideia da publicidade, é uma publicização da pena. Nós temos um processo que tramita absolutamente em sigilo, e aí me lembra um pouco também a ideia de Kafka, nós temos um processo que tramita em sigilo, absolutamente sigiloso, e a necessidade, então, da publicização da pena. E o que nos parece extremamente doloroso, aquela imagem dos cavalos tracionando para que se faça o esquartejamento através da tração dos cavalos, o que se não consegue. Então, essa publicização da pena era necessária, porque, de outro lado, nós tínhamos um processo absolutamente inquisitorial. Agora, pegando essa ideia que nós temos de publicização da pena, e que nos choca a imagem do Foucault, e talvez até seja interessante trazer esse contraponto, porque nós vivenciamos agora exatamente o oposto, ou seja, nós estamos trabalhando com uma excessiva publicização por causa da informatização judicial. Um colega da Fundação Getúlio Vargas, inclusive, tratou de um ponto extremamente importante, que é a criação dos bancos, das famosas listas negativas. Então, nós teríamos, por exemplo, no caso da Justiça do Trabalho, que o Tribunal Superior do Trabalho, já lá, quando já se começava simplesmente a fazer uma movimentação em termos de consulta processual, o Tribunal Superior do Trabalho já se adiantando através de resolução interna do próprio tribunal, através de normatização do próprio tribunal, já se impedia a busca por reclamante. Não se pode fazer uma consulta na internet, a gente não estava nem trabalhando ainda com a hipótese de um sistema judicial eletrônico, como foi do artigo 8º da Lei 10.259. O Tribunal Superior do Trabalho admitindo que se poderia criar uma lista negativa dos reclamantes, o que nós estaríamos fazendo? Impedindo que aquele reclamante efetivamente almejasse, conseguisse emprego em qualquer empresa, porque ali estaria lançado o nome dele como alguém
que poderia reclamar, como se isso não fosse uma garantia dele, que é o direito de ação. E aí vem uma pergunta que eu gostaria de deixar para vocês, para nós podermos até fazer essa provocação: se essa publicização excessiva que nós vivenciamos com a informatização judicial, se por algum motivo ela não vai, de alguma forma, também coibir o acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, como a gente trabalha com esses pontos, esses contrapontos na informatização judicial. Eu tenho toda uma estrutura lógica montada pelo Conselho Nacional de Justiça, inclusive para uma celeridade maior dos feitos judiciais. Né? A própria emenda constitucional 45 de 2004, ela já insere um ponto, e aqui eu queria também fazer um hiato. O que na Argentina se trabalha muito hoje, e me parece de extrema importância, é a questão do garantismo processual. Em matéria de garantismo processual, a razoável duração do processo. Nós, no Brasil, não sabemos o que seja razoável duração do processo. O que é razoável duração do processo? O que nós temos como ideia de razoável duração do processo? Então, a emenda constitucional 45, que é sucessora, na realidade, do Pacto Republicano, e é no Pacto Republicano que a gente tem a inserção da informatização judicial, nós temos que pensar diversos pontos. Um deles é a ideia da razoável duração do processo, que a informatização judicial, em tese, traria essa razoável duração do processo. Bom, voltando à questão da publicidade, eu questiono se, com essa excessiva publicização, e até que ponto nós não estaríamos espetacularizando as cortes, e aí vide debates no Supremo Tribunal Federal que não são agradáveis a nós que trabalhamos com direito, mas que podem se tornar grandes comédias para a população, e isso gera um ponto extremamente desagradável, que é a ridicularização, a espetacularização e o próprio descrédito do Poder Judiciário. Mas a questão, eu retorno, até que ponto essa ideia de publicização excessiva, ou admitir que a publicidade é um direito absoluto, e aí nós teremos que trabalhar em contraposição com o direito à intimidade, trabalhar com o direito à privacidade e trabalhar com dados sensíveis. Se efetivamente nós estamos trabalhando com uma tramitação de dado, com acesso à informação, como o colega expôs na palestra dele, e como ponto, para que a gente fixe essa ideia da publicização. Se nós analisarmos, por exemplo, a natureza da ação penal privada, qual o motivo de haver ação penal privada? Será que nós já nos perguntamos por que a ação penal privada existe? Ou uma ação penal pública condicionada? Então, nós temos condições da ação. Qual o motivo de haver uma ação penal pública condicionada? Ou a existência de uma ação penal privada? Alguém já se perguntou o porquê disso? Ação penal pública condicionada, ou seja, representação como condição da ação. Então, nós temos efetivamente uma condição da ação na ação penal, que está condicionada à representação. Tem ideia? Por quê? Porque, de repente, a repressão àquele crime, ou seja, a vítima se expor para que o Estado exerça o poder punitivo em razão de um determinado crime, pode ser muito mais danoso para a vítima do que a própria ação penal. Então, há uma condição da ação. Eu necessito da representação da vítima para o exercício dos direitos da ação. No caso, a ação penal pública condicionada. E na ação penal privada, óbvio, vai vigorar o princípio do direito de ação. Essa comparação da ação penal privada, ação penal pública condicionada à representação, ela me vem a ideia dessa questão que pode ser um contraponto, que é o acesso à justiça. Até que ponto a excessiva publicização me inibe de procurar o Poder Judiciário para a solução do meu conflito? E por que isso? Porque nós estamos trabalhando com princípios que são consagrados também quando estamos trabalhando com a ação penal. Nós temos que trabalhar com a intimidade e com a privacidade. Foram os dados trazidos pelo colega também. Em matéria de normatização, o CNJ, através da resolução 121, de alguma forma tentou minimizar os efeitos danosos da excessiva publicidade na informatização judicial.
E aí não vem só a questão da lista, dessas listas negativas de empregado, mas a gente começa a trabalhar com determinados dados sensíveis quando a gente está preocupado com a ideia da publicização excessiva. Como o colega da Fundação Getúlio Vargas falou anteriormente, a questão do imposto de renda, por exemplo, é um documento público ou é um documento privado? É público, mas diz respeito ao cidadão. Eu vou um pouco mais além, a gente está trabalhando na realidade, a partir do momento em que eu faço essa transmissão, e estou trabalhando também com a ideia do peticionamento eletrônico, quando eu faço essa transmissão através de um sistema, eu estou trabalhando com um documento, estou trabalhando com dado, qual tipo de movimentação eu estou realizando na informatização judicial. Eu acredito que documento não, isso já está superado pela doutrina, eu não vou trabalhar a petição inicial como um documento, mas eu posso trabalhar com dado. Eu posso trabalhar com a hipótese de transmissão de dado. Dentro dessa transmissão de dado, dentro desse dado que se forma, que é a petição inicial, eu tenho um dado. Esse dado é transmitido para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, aí nós temos o problema do armazenamento. Se nós aplicássemos aí, por exemplo, quando eu estava conversando com o Dumas, se nós aplicássemos a ABNT 27001, não teria problema nenhum em matéria de trato de segurança da informação, o tribunal delegar a terceiro particular a guarda desse documento em qualquer servidor. Nós estaríamos absolutamente garantidos pela ABNT 27001. Óbvio que nós teremos problema, mas esse dado pode vir a ser trabalhado por um particular, o que não seria interessante também, óbvio, violaria a ideia da norma ABNT 27001 que trabalha com essa segurança. Então nós temos, além desse dado que é a petição inicial, determinados dados sensíveis que são inseridos na petição. E determinados documentos que também são inseridos, que são trabalhados como dados sensíveis. Por exemplo, imaginemos a seguinte situação, e eu me lembro bem de dois professores portugueses discutindo isso num congresso de Direito Informática na Argentina. A questão, por exemplo, no que diz respeito ao prontuário médico. Então, o médico tem hoje guardado no seu consultório, ao invés daquelas antigas fichas. Então, a gente está trabalhando aqui com uma revolução de conceito, como foi dita, e quando a gente trabalha com essa revolução de conceito, ela é de um modo geral, não é só com relação à lógica da tramitação do processo eletrônico, mas modificação de conceito e modificação de pensamento em relação a determinados documentos, a determinado material, que no passado não dávamos tanta importância assim e que passamos a dar. Então, o prontuário médico, por exemplo, que antes era feito numa ficha, nós começamos então a modificar absolutamente o pensamento da ficha, saímos da ideia do papel do processo e começamos a trabalhar através de tramitação de dados informáticos. Essa ficha hoje, esse prontuário médico, ele está no consultório médico. Lógico, no computador, pode ser acessado por qualquer tablet, pode ser acessado por qualquer celular, em qualquer parte do mundo ele tem acesso a esses dados. Aí eu questiono, há uma busca e apreensão, desse dado informático que se encontra num pedido feito num processo eletrônico por erro médico, por exemplo. E se esse médico é um médico meu há mais de 20 anos? Apesar de eu ter 21, então eu nasci já nasci me consultando com ele. Mas vamos supor, ele tem dados meus de 20 anos passados. E anota absolutamente tudo quanto eu narro a ele. Narro todos os problemas que eu tive, todas as doenças que eu possa ter tido, sarampo, catapora, qualquer coisa. E aquele dado é inserido no processo judicial. E aquele processo judicial, por berro da OAB, tem que ser aberto a todo mundo. E eu questiono, é um dado sensível? Está trabalhando com a minha privacidade? Está trabalhando com a minha intimidade ou não está trabalhando com a minha intimidade? A publicidade vai a esse ponto porque eu não estou trabalhando com a hipótese de sigilo, não estou trabalhando com a hipótese de segredo de justiça. Não há segredo de justiça numa hipótese dessa. Se bem que aqui vem uma crítica que eu venho fazendo há muito tempo e agora tenho que fazer a minha meia-culpa, parece que vai ser divulgado pelo YouTube, né? Então tem que fazer a minha meia-culpa, né? Porque no passado eu reclamava tanto do Tribunal de Justiça do Rio e dava como exemplo, inclusive, a minha ação de separação e de divórcio, que foram consensuais. Então, pô, no consensual não tem problema nenhum, tá veiculado. Mas guarda de sigilo pelo próprio artigo 155.
do Código de Processo Civil. Então, entrava-se no site do tribunal, isso até coisa de um mês atrás. Então, por isso estou falando minha culpa, para não mais criticar o Tribunal do Rio. Até um mês atrás, ou 2 meses atrás, bastava ir no site do TJ, fazer uma busca pelo meu nome na vara de família e a sentença estava lá exposta. Quer dizer, nós já tínhamos uma violação, isso é até interessante para o CNJ saber, nós tínhamos uma violação passada, que não ocorre mais, mas havia uma violação do próprio artigo 155 do Código de Processo Civil. Se bem que ontem eu fiz uma consulta pela minha OAB e detectei, por acaso, um processo envolvendo guarda de menor, que não era para estar acessível, tá? Então, hoje, se procurarem pelo meu nome, simplesmente não vão localizar mais feito nenhum pela anonimização, que já foi uma ideia. Mas, vem outros questionamentos. Por exemplo, nós temos casos aqui, me chamou a atenção, semana passada, um dado, e aí vamos passar um pouco também para a ideia do processo penal. Nós trabalhando 100% com um processo informatizado, vamos trabalhar então com a ideia de violência doméstica. A questão é, para o agressor, é óbvio que o agressor não quer figurar em qualquer lugar como tendo sido o agressor da vítima. Agora eu questiono, a vítima quer aparecer como vítima numa demanda? Ou seja, tirando, obviamente, a Maria da Penha, que nomina, apelida a lei da violência doméstica, será que, tirando ela, que levantou bandeiras, etc. e tal, será que a mulher gostaria de se ver estampada como vítima de violência doméstica? Mas se nós estamos trabalhando com informatização judicial, isso é possível. Se a gente está trabalhando com o YouTube, por exemplo, com a possibilidade que nós temos no processo penal hoje de gravar todas as audiências, quem me garante que esse vídeo não vá para a internet de alguma forma? Então, eu volto à questão. Nós estamos trabalhando com publicidade ou, de alguma forma, nós estamos espetacularizando as cortes? Antes mesmo da informatização, tem um caso emblemático que a imprensa briga, e aí a gente começa a trabalhar com dados e várias variáveis se abrem. Eu tenho direito à informação, liberdade de expressão, publicidade, quer dizer, quando eu começo a trabalhar com informatização judicial, publicidade, volta e meia vem liberdade de manifestação, liberdade de expressão, publicidade, o que é público de um lado e o que é privado de outro. Então, até que ponto também o meu privado, quer dizer, o que é meu, o que é muito íntimo, o que está dentro de mim, por uma demanda judicial, necessariamente tem que se publicizar dessa forma. Então, um caso clássico que a imprensa até hoje briga e diz que ela não teve culpa de nada, é o caso da Escola Modelo de São Paulo. Escola Modelo, se eu não me engano? Escola de base, está vendo? É só falar que alguém levanta e fala escola de base. E o que foi a Escola de Base de São Paulo? Escola de base era um casal, se eu não me engano, de descendentes orientais, que nada fizeram, mas que um pai revoltoso, lá por algum motivo, disse que teria havido casos de pedofilia na escola. Consequência, os dois foram à falência. Depois de anos se reverteu um erro judiciário. A gente está trabalhando com uma liberdade de expressão, liberdade absoluta de manifestação da imprensa, em contraposição à honra, à vida privada, à intimidade daqueles dois que foram condenados, já foram condenados, não foram nem apontados como possíveis réus, não tiveram nem direito à ampla defesa contraditória, mas já estavam condenados. E aí vem uma outra questão também, que é o questionamento com relação à espetacularização das cortes. Até que ponto, e aí eu me pergunto, e gostaria até que os magistrados se pronunciassem sobre isso, porque, por enquanto, isso está no campo da especulação acadêmica. Se o magistrado também se sentiria, de alguma forma, não diria coagido, mas, de alguma forma, quase que compelido a julgar dessa ou daquela maneira, neste ou naquele caso, que teve uma propagação maior, que teve uma publicização maior. Então, a gente começa a trabalhar, na realidade, com um grande Big Brother, que é a ideia do processo eletrônico. E aí eu tenho um 0800 para dizer, ele é culpado, ele é inocente. Até que ponto isso não afeta o Poder Judiciário? Até que ponto não só não afeta o Poder Judiciário, mas até que ponto isso não afeta a nós enquanto parte? Ou seja, a ideia que eu tenho, que me dá a sensação ainda academicamente, porque a partir do momento que nós começarmos a partir
para um campo de investigação, de campo, pesquisa de campo efetivamente, a gente pode começar a identificar se os magistrados de alguma forma se afetam com essa publicização, se as partes se afetam com essa publicização e por que os advogados brigam tanto. E aí eu posso falar com tranquilidade, porque eu também sou advogado, mas por que os advogados brigam tanto com a ideia de que a publicidade deve ser absoluta? E aí eu volto, a gente trabalha com uma ideia de publicidade quase que absoluta na Revolução Francesa, mas é necessário. A gente sai de um período absolutamente inquisitorial e começa a trabalhar com um período de luzes, pelo menos essa é a ideia. Eu tenho um processo que é inquisitorial e volto a repetir, não nos enganemos que nós não temos um sistema inquisitorial no Brasil. Se nós pegarmos, por exemplo, e voltando aqui à ideia do inquérito policial, se nós pegarmos a redação do artigo 20 do Código de Processo Penal, nem informação sobre a vida pregressa do indiciado a autoridade poderia comunicar. Só que, infelizmente, comunica. Então, nós temos, dentro do nosso sistema, a norma e a violação da própria norma pelos órgãos públicos. Se há uma FAQ, por exemplo, se uma ficha de antecedente criminal ela é apresentada, nós temos ali, inclusive, consta numa FAQ, isso na prática pode se observar com tranquilidade, crimes, em tese, quer dizer, houve a investigação criminal com absolvição, então tem extinção da punibilidade, tem absolvição, mas na ficha de antecedente criminal consta aquele fato delituoso, ainda que do lado conste extinção da punibilidade por absolvição, ou extinção da punibilidade por prescrição. Não deveria constar. Então, nós temos também uma estigmatização daquela pessoa que foi alvo de um inquérito policial ou de uma ação penal que, no final, se tenha chegado à conclusão de que seria inocente. Então, são questões, na realidade, não quero... eu acho que eu já avancei bastante até, não quero cansá-los com essa ideia, mas ficam dois pontos para a gente trabalhar. Primeiro, se nós estamos efetivamente diante de um direito absoluto, se a publicidade é um princípio, além de um princípio, é uma norma que nós temos ela positivada na Constituição, no artigo 5º e no artigo 93, se é de tal forma absoluta que nós não tenhamos que ponderar com privacidade e intimidade. Até que ponto a gente pode começar a trabalhar essa lei de acesso e inserir os 3 poderes na lei de acesso à informação e o que seria tratado como acesso à informação? Quer dizer, se o processo judicial que por algum motivo respeitasse a resolução 121 do CNJ, se ela estaria, então, sujeita à aplicação da lei de acesso à informação. Você poderia, de alguma forma, suplantar essa ideia de relativização da publicidade e, por conta da lei de acesso à informação, eu consegui acesso a informações. O outro ponto que nós trabalhamos, óbvio, é com relação aos dados sensíveis que, evidentemente, devem ter uma proteção, especialmente quando a gente está trabalhando com a informatização. Quando a gente está trabalhando com essa ideia de dados sensíveis, vem, então, a questão de prontuários médicos, determinados pedidos que são feitos ao Poder Judiciário, por exemplo, com medicamento, que me parece uma coisa muito, muito comum, não sei se o CNJ chega a ter esse levantamento de obrigação de fazer para cumprimento em relação a medicamento, por exemplo, e nós temos, óbvio, hoje isso já está superado, mas parece que o Brasil é um país de ponta no que diz respeito ao tratamento do vírus da HIV, mas vamos imaginar que não fosse, em que houvesse necessidade de se ajuizar uma demanda para compelir o Estado a fornecer aquele determinado medicamento. Então, aqui interessa saber que aquele, no caso, usuário do Poder Judiciário, né, porque agora o termo tem sido, usuário do Poder Judiciário tem sido um termo comum, né, quando a gente trabalha com a informatização, porque a gente está trabalhando com gestão, né, então tem se utilizado muito essa terminologia. Mas até que ponto, ou a quem interessa saber que o usuário do Poder Judiciário, que aquele autor, que aquela parte, ela é portadora ou não do vírus HIV? A quem interessa? E de que forma eu poderia pegar? E nós temos aqui alguns filmes que podem vir à mente. Filadélfia, por exemplo,
Alguém poderia ser demitido do emprego, eu não estou nem trabalhando com a hipótese da lista negativa da Justiça do Trabalho, mas alguém poderia ser demitido porque ajuizou uma demanda pretendendo a obrigação de fazer para entrega de medicamento porque é portador de HIV ou de hepatite C. Então, são dados sensíveis que, na realidade, são públicos, mas que dentro dessa publicidade nós temos dados sensíveis que devem ser trabalhados como tal, e, por enquanto, se me perguntarem como eu penso, a minha ideia é de relativização no princípio da publicidade. Se parece um choque muito grande, ou se parece que nós estamos indo contrário, acredito que não. E nós podemos pegar modelos aqui da América Latina, da Argentina, por exemplo, que me chama a atenção. Não há, por exemplo, e o professor pode até me corrigir se eu estiver equivocado, quando a gente trabalha com a publicidade, eu não tenho a narrativa completa dos fatos na sentença. O que vai ser publicizado é a parte dispositiva. Então, eu tenho a publicidade do julgamento, mas os fatos, que eu acho que é outro ponto, né, que daria tema para outro evento muito bom, que seria como o nosso sistema não dá importância aos fatos. E aí nós temos a súmula 7 do STJ, e como o sistema argentino está tão evoluído em matéria de garantismo, que os fatos têm extrema relevância. Então, quando nós estamos narrando os fatos, esses fatos não são apresentados nessa decisão publicizada que efetivamente a nossa Constituição garante. Então, os fatos estão preservados, a parte dispositiva não. Há condenação? Não vejo problema nenhum que haja condenação. Mas a narrativa dos fatos, os dados sensíveis que foram inseridos naquele processo não são publicizados, porque o relatório também não está exposto. Mas nós temos efetivamente a publicidade do dado, nós temos a publicização da sentença. Não como ocorre no nosso sistema judicial. Então, fica aqui muito mais essa provocação, a gente dá mais importância à intimidade, à privacidade, do que a publicidade no sistema processual com a tramitação por meio eletrônico. Criar mecanismos, eu acho que isso seria uma tarefa árdua para o CNJ, criar mecanismos, já que a Ordem dos Advogados do Brasil foi a única a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção judiciária do Rio de Janeiro, a seccional do Rio de Janeiro, que me parece que ajuizou um pedido de providência no CNJ e conseguiu disponibilizar as informações processuais. Parece que só o Rio de Janeiro teve essa postura contra a resolução 121. Então, fica aqui essa ideia de nós trabalharmos o princípio da publicidade não como um direito absoluto e darmos mais importância à privacidade e intimidade e passarmos a compreender e trabalhar e desenvolver teorias também no que diz respeito aos dados sensíveis. Que essa é uma pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo professor Manuel Maceno, do Instituto Politécnico de Beja, que está sempre em contato com o professor Galindo, que me parece de extrema importância. Nós pegarmos, por exemplo, as diretivas da Comunidade Europeia, que trabalham com intimidade, privacidade e tratamento de dado pessoal, me parece um bom modelo também para que nós apliquemos no nosso sistema judicial brasileiro. Então, em síntese, é isso, é mais uma provocação, né, e a gente pode efetivamente avançar um pouco mais depois. Obrigado a todos, obrigado pela paciência, e falar que estar em Curitiba realmente é um prazer. Eu volto semana que vem, a cada dia que vocês me chamarem eu estou aqui, porque é uma cidade maravilhosa, eu gosto muito de estar aqui. Obrigado.